A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à lição 2, classe de adultos, a inspiração divina da Bíblia. Nós estamos no primeiro trimestre de 2022, expectativa 1000, não pode parar, a obra não pode parar mesmo com as festas de início de ano. Feliz 2022 para todos vocês. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos na escola dominical e é um prazer receber os irmãos por aqui, professores, superintendentes, coordenadores, enfim, todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Pegue sua revista e vamos juntos preparar a lição 2. Pegue lápis, caneta, para anotar algumas coisas que nós vamos observar por aqui, junto com esta linda revista. A inspiração divina da Bíblia é o título da lição 2. Aqui na descrição dos vídeos tem o meu site, você acessa e lá tem links para você acessar o nosso Instagram, conhecer melhor o nosso ministério. Será um prazer cooperar com os irmãos no ano 2022, em congressos, eventos, palestras, enfim, será um prazer. Atuamos com jovens e adolescentes há mais de 20 anos, liderando, pregando, dando palestras, tá certo? Tem também um link para você baixar o conteúdo da lição em PDF, comentários, slides ou acessar grupos de professores no WhatsApp. Fique à vontade, estamos aqui para servir os irmãos. Lição 2, a inspiração divina da Bíblia. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Deixe aí o seu comentário, ele é muito importante para nós, como o pastor Rafael Cagé, que está sempre comentando por aqui, Clebão Kleber, Universo Family, Ana Mércia, Luciana Ramos, Heloísa Abreu e o meu amigo Igor Alves, presbítero da AD, lá da Baixada Santista. É muito importante, isso ajuda o canal a crescer. A verdade prática diz, a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Toda a Bíblia. Nós vamos ver que toda a Bíblia é inspirada. Introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: a Bíblia fechada é só um livro, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Já ouviu esse ditado? Concorda com ele? Fale para nós aqui nos comentários. Tópico 1, a palavra-chave aqui da nossa lição é inspiração. Tópico 1, a doutrina da inspiração bíblica. A inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes, tá certo? Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados, nem um J, um tio se omitirá da lei. Então veja, a Bíblia é inspirada. E a inspiração bíblica ela é divina, inspirada por Deus. A inspiração bíblica é verbal. Veja que a Bíblia diz que é divinamente inspirada. Isso vem do grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Agora, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. Não significa que Deus ditou, eles eram robôs da sua... Não. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual com sua própria personalidade e talento escreveram inspirados por Deus. Aliás, se não fosse assim, a leitura bíblica seria uma leitura mecânica. E você percebe que não, ela é dinâmica. Exatamente porque Deus usou as faculdades mentais e a personalidade e a própria cultura de cada um que escreveu, sem que isso afetasse a mensagem que ele nos transmitiu. A inspiração bíblica é plenária, tá certo?
A inspiração é total e completa, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Eu estava num grupo comentando durante esse ano sobre essa questão da Bíblia, e alguém disse assim, alguns estudiosos não aceitam os livros de Cantares, de Eclesiastes, como livros inspirados por Deus. Eu disse, irmão, esses estudiosos para mim não têm credibilidade nenhuma. Crendo que a Bíblia toda, o livro inteiro, completo, é a palavra de Deus. Já não está fácil, irmão. Já não está fácil. Imagine se a gente começar então a pensar, olha, isso é, isso não é. E aí quando eu falo para casais, eu brinco, quer dizer, quando fala de prova, de luta, aí isso aqui é de Deus, oh glória a Deus. Aí quando fala de coisas maravilhosas, de prazeres abençoados por Deus dentro do casamento, aí não, isso aqui é do diabo. Ai, irmão, faça-me o favor. Então a Bíblia toda é inspirada por Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a verdade, ela é a verdade do início ao fim. Ela é a verdade, ela não contém a palavra, ela não torna-se a palavra, ela é completamente a palavra de Deus, plena, sem erros, sem falha alguma. Já tem gente questionando também, não, porque aí não tem os original, que não sei o que, não sei o que. Irmão, nós temos muitos motivos para crer na palavra de Deus. Acabou, irmão, tá certo? Muito bem. Tópico 2. A inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Por isso que a gente vai ver aí gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Nós vamos ver, tem gênero literário ali, tem vocabulário ali. Então no tempo de Jesus era comum as parábolas, então vai surgir um monte de parábolas, não é verdade? Então tudo isso está ali. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Os escolhidos por Deus para escreverem eram pessoas como nós, sujeitas às mesmas paixões. Nós vimos na aula anterior cerca de 40 escritores, você tinha ali pessoas intelectuais como Paulo, como Lucas, mas você tinha também pessoas como Obadias, que era um boiadeiro, você tinha ali pessoas como Pedro, enfim, não é verdade? Moisés, por exemplo, sendo autor do Pentateuco, ele foi impedido de entrar na Terra Prometida, e ele vai aí ser o autor de todo o Pentateuco, e no entanto, tá aí, ele não entra na Terra Prometida. Veja, o texto das Escrituras, portanto, não está limitado ou condicionado às limitações dos seus autores, não. Exatamente porque foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Senão teria um monte de erros, um monte de incoerências no texto bíblico. E realmente terá para aqueles que não têm o Espírito Santo, para aqueles que estão pela carne. Eles nunca vão compreender. A Bíblia diz que o carnal, ele discerne as coisas pela carne, tá? Então, quando a pessoa começar a questionar muito, não quer entender, não adianta, irmão. Nós nunca conseguiremos entender ou fazer entender coisas espirituais para quem é carnal. Pode estar na igreja, é carnal. É carnal. Começou a questionar fundamentos da palavra, tá na carne, irmão. Tá na carne. E aí não adianta, você não consegue. Muito bem, nós temos gêneros literários diferentes e figuras de linguagem. Cada autor, ele fez uso de gêneros literários, como Samuel, narrativa, 1º e 2º Samuel, poesia, que são ali os livros poéticos, não é? Figuras de linguagem, como aí parábolas, enigmas, alegorias, hipérboles, metáforas. Isso evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Isso significa exatamente que ser inspirado não significa ser abduzido pelo Espírito Santo para escrever o que o Espírito Santo queria. Não, não é nada disso. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Um dos casos aí, por exemplo, Josué faz alusão ao nascer do sol.
na batalha contra os amorreus, ele registrou: o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Então, inspirados por Deus numa linguagem humana, para que nós pudéssemos interpretar, para que nós pudéssemos entender. Né? Então, se fosse uma linguagem celestial, uma linguagem espiritual, nós não entenderíamos. Então, os diversos recursos gramáticos, literários, foram utilizados de acordo com a personalidade, a mentalidade, o conhecimento de cada um destes escritores, e exatamente por isso que a Bíblia é um livro divino, mas que os humanos conseguem ler e conseguem compreender, porque ele foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. Tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Essas declarações aqui todas atestam o Espírito Santo como a fonte originária da inspiração do Antigo Testamento. Então, novamente, a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, ela é a palavra de Deus. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração: a promessa de Cristo enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos e os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Então veja, Jesus disse que enviaria o Espírito Santo. Enviou? Pronto, acabou. O Antigo Testamento diz que Jesus viria. Ele não veio? Pronto, acabou. Veja, a Bíblia ensina que o Espírito Santo de Cristo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo de salvação e produz a fé regeneradora que vem pelo ouvir a palavra. Então, entre todos os aspectos que reiteram a inspiração divina da Bíblia, palavra de Deus, está os milhões e milhões e milhões e milhões de testemunhos de pessoas impactadas pelo poder do Evangelho. Aí alguém vai dizer assim: mas o testemunho pessoal é subjetivo. Ok, ele é subjetivo. Cada um tem a sua experiência, mas todos vivem a mesma experiência. Eu diria, cada um tem o seu testemunho, o jeito como acessou o reino, a forma como foi tocado, mas todos que testemunham viveram a mesma experiência, uma única experiência. Qual a experiência? A experiência de transformação de vida, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Ela é inspirada palavra de Deus, porque vem mudando ao longo dos séculos e milênios, homens e mulheres, fazendo os melhores seres humanos para a sociedade, coisa que nenhum programa de governo faz, coisa que nenhuma tentativa humana faz. A palavra faz, a palavra realiza, e somente um livro sagrado, mas não apenas sagrado, porque muitos livros são considerados sagrados. Para os muçulmanos, o Alcorão é sagrado e tantos outros livros, mas somente este livro, de fato, muda a vida do homem. E mais do que isso, quando Jesus diz para Pedro: escuta, vocês não querem ir embora também não? E Pedro diz: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Esse livro, ele muda a vida do homem, não apenas agora, mas agora e muito mais na eternidade. Esse é o único livro que muda o destino de todo aquele que crê. O homem sem Deus está caminhando com suas próprias pernas para o inferno, mas quando ele tem um contato com Deus, um contato com Jesus, por meio da pregação do Evangelho, o seu destino é mudado. Ele muda aqui, mas ele muda principalmente na eternidade. Ele deixa de ser um condenado ao inferno e passa a ser destinado
para o céu. Portanto, a Bíblia é inspirada por Deus e toda ela é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Forte abraço. Saiba que todo domingo, a partir da 1h, nós estamos colocando os nossos vídeos aqui. Então é importante que você se inscreva, ative o sino de notificações, deixe aí o seu comentário e fique atento. Todo domingo, a partir da 1h, temos o nosso encontro por aqui. Boa semana, fiquem com Deus, um excelente 2022 e até o nosso próximo encontro.